Por que é tão difícil chegar a Marte? Além da Terra, Marte é o planeta com as melhores condições para hospedar os humanos. Agências espaciais como SpaceX ou NASA estão planejando levar a próxima geração de astronautas ao planeta vermelho, mas ainda esse objetivo não foi alcançado. Por que é tão difícil chegar a Marte? Vamos começar. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever. Essa simples atitude ajuda muito o nosso canal, nos ajudando e motivando a trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Durante a corrida espacial na década de 60, a NASA levou com sucesso 6 missões à Lua, que colocaram 12 astronautas na superfície de nosso satélite natural. Ver humanos indo à Lua várias vezes há quase 5 décadas, e está acostumado a ver astronautas viajarem ao espaço quase rotineiramente, tendo estadias prolongadas na Estação Espacial Internacional, é tentador pensar que enviar humanos a Marte pode ser perfeitamente plausível nos dias de hoje. No entanto, até a data atual de 2023, ver os primeiros humanos no planeta vermelho ainda parece distante. A ciência e a tecnologia nos dizem que enviar seres humanos a Marte constituem um desafio de enorme dificuldade e complexidade, que está longe de tudo que foi feito até agora, na história da exploração humana do espaço. Mas a razão pela qual todos os problemas são derivados é a distância. Marte está longe. Nós frequentemente vemos astronautas viajando para o espaço, indo para a Estação Espacial Internacional, a ISS. Antes disso, durante anos os cosmonautas viajaram para a Estação Mir, a bordo das naves Soyuz. E atualmente, os taikonautas viajam com frequência para a Estação Espacial Tiangong, na China. Popularmente, tem-se a impressão de que o local para onde se viaja nessas missões é muito distante. No entanto, as altitudes típicas em que essas estações e espaçonaves orbitam a Terra são algumas centenas de quilômetros. A ISS, por exemplo, orbita a Terra a uma altitude equivalente à distância em linha reta entre Madrid e Almería, que é de cerca de 400 quilômetros. Essa região espacial para a qual os humanos viajam rotineiramente está na chamada região de órbitas baixas da Terra, e tecnicamente a chamamos de LOE, órbita terrestre baixa. A viagem tripulada lunar envolve viajar além das órbitas LOE, já que a Lua orbita o nosso planeta uma distância média de cerca de 380 mil quilômetros, que é cerca de 1000 vezes mais longe do que as altitudes dessas órbitas baixas. Uma tripulação e sua espaçonave são colocadas em órbita ao redor da Terra, logo após o lançamento, enquanto a distância até a Lua foi percorrida nas missões Apollo, em cerca de 3 dias. No caso de Marte, a situação é bem diferente. Ir para Marte envolve passar de uma missão geocêntrica para uma órbita centrada no Sol, ou heliocêntrica, que é um grande salto nas distâncias envolvidas. Embora as distâncias máximas e mínimas entre a Terra e Marte variem dentro de um intervalo específico, a distância mínima possível é de cerca de 55 milhões de quilômetros. Essa distância é alcançada a cada 26 meses, quando Marte e a Terra têm uma lacuna de aproximação que dura algumas semanas. São distâncias enormes em comparação com todas as missões tripuladas ao espaço até agora. A distância máxima para Marte é 1000 vezes maior do que entre a Terra e a Lua, e aproximadamente 1 milhão de vezes maior que a distância que separa a superfície da Terra das órbitas, LOE, para as quais normalmente se viaja, ou seja, uma única viagem a Marte é equivalente a 1 milhão de viagens à Estação Espacial ISS. Sem precisar saber mais nada, os dados sobre a distância até Marte já constituem uma excelente pista para vislumbrar a magnitude do problema. Para apreciar melhor, e sem entrar em detalhes relacionados a métodos de propulsão ou dinâmica orbital, vamos comparar duas missões tripuladas por humanos em números redondos, uma missão orbital ao redor da Terra, para um único tripulante,
e uma missão lunar para 3 tripulantes. Começamos com a primeira missão orbital do programa Mercury, do início dos anos 60, o Mercury 6 de John Glenn. Nesta missão, foi usado um foguete Atlas, de 120 toneladas, com uma altura de 29 metros, conseguiu colocar uma massa útil, de 1,2 toneladas em órbita, a uma altitude média, de 200 km ao redor da Terra. A carga era uma cápsula Mercury, com seu único tripulante, que permaneceu no espaço por 5 horas. Vamos ver o que muda na situação tendo a Lua como destino, que é cerca de 1.500 vezes mais distante. No caso da Apollo 17, a última missão de exploração lunar, o módulo de comando e serviço, mais seu módulo lunar, somando tudo tem cerca de 50 toneladas, foram lançados à Lua pelo poderoso foguete Saturno V, de cerca de 3.000 toneladas e 110 metros de altura, para uma missão de duração total de cerca de 12 dias e meio, e na qual 2 de sua tripulação permaneceram na superfície lunar, pouco mais de 3 dias. Em contraste, o terceiro permaneceu dentro da nave durante toda a missão. Vemos que é enorme o salto quantitativo que é necessário quando queremos ir para outro mundo, que está a 1.500 vezes além das órbitas baixas da Terra. Por um lado, a carga útil a ser lançada é de 1,2 a 50 toneladas, enquanto o tamanho do foguete de lançamento é de 120 a 3.000 toneladas. Compare tudo isso com uma missão a Marte. Para uma missão a Marte, a tripulação será composta por 6 astronautas, e sua duração, tomando como exemplo a linha de aproximação da Terra e Marte, que se aproxima em 2037, seria de 174 dias para a ida, e 201 dias para o retorno, com uma permanência de 539 dias em Marte. Essa permanência prolongada em Marte seria necessária para a esperança de que a posição relativa entre este planeta e a Terra fosse ideal para o retorno com o gasto mínimo de combustível, o que economiza o envio de centenas de toneladas de combustível. Isso representa 914 dias de permanência no planeta vermelho, ou aproximadamente 2 anos e meio. Como podemos ver, o salto entre a Lua e Marte é enorme, já que dobrar a tripulação e estender a duração para cerca de 73 vezes a da missão lunar mais longa, significa a necessidade de fornecer e transportar cerca de 150 vezes mais suprimentos. Por outro lado, uma maior duração da viagem interplanetária significa a necessidade de fornecer à tripulação uma proteção mais excelente contra a radiação, o que é conseguido em parte adicionando ainda mais massa às naves. Atualmente, esse problema não está totalmente resolvido. Outro problema com a longa duração é que as coisas quebram por muito tempo. Ou a durabilidade dos equipamentos terá que ser substancialmente melhorada, ou terão que poder ser substituídas por peças de reposição que também terão que ser transportadas, o que implica em uma massa maior. Naves de carga que visitam a ISS podem estocar peças sobressalentes quando algo der errado a bordo, mas essa opção não será possível em uma missão a Marte. Qualquer coisa que possa quebrar terá que ser consertada, ou trocada pelas mesmas peças a bordo. Toneladas de combustível para uma única viagem. A experiência nos diz que frear um trem é muito mais complexo do que frear um caminhão, porque o primeiro tem mais massa, e portanto, precisa de mais tempo para frear. Enviar mais massa para Marte também significa transportar mais combustível, para acelerar toda aquela carga até lá, mas também significa carregar mais combustível para parar quando a nave chegar ao planeta. Além de todo o combustível necessário para retornar à Terra, estamos falando de centenas de toneladas de combustível, que teremos que carregar para Marte de alguma forma. Uma opção que alguns cientistas propõem é usar os minerais e gases aprisionados no subsolo de Marte para produzir combustível, mas até agora, nenhum sistema que possa fazer isso foi testado, então até provarmos que algo assim é possível, o único combustível que permanecerá como única opção é o uso do combustível terrestre. E para as distâncias de que falamos, bem como para a ida e volta, no total,
A missão a Marte exigirá o transporte entre 850 a 1.250 toneladas de combustível. Esta é uma quantidade enorme, se considerarmos que a ISS tem uma massa de cerca de 420 toneladas, e que uma nave com a qual estamos familiarizados, como o ônibus espacial, só poderia enviar ao espaço entre 15 e 25 toneladas aproximadamente, dependendo da altitude da órbita final. O Ariane 5 pode colocar cerca de 20 toneladas em órbita baixa, ao redor da Terra, como o foguete russo Proton, com as naves mais poderosas da época. Levar todo esse combustível para o espaço levaria pelo menos 10 viagens. Assim, já podemos antecipar intuitivamente que um único foguete não poderá ser usado para ir a Marte, mas que vários lançamentos de foguetes serão necessários, tão potentes ou mais potentes que o Saturno V dos anos 60, para reunir no espaço diferentes elementos de propulsão, módulos de combustível, habitats e naves, que deverão ser enviados a Marte separadamente com antecedência. Além da nave com a tripulação, que seria enviada por último. Embora dependa de vários fatores, eles exigirão, de fato, 10 lançamentos de foguetes com a capacidade do Saturno V ou similar, mas lembrando, o número total de foguetes Saturno V enviados para a Lua, em todo o programa Apollo foi de 9. O Saturno V foi retirado de serviço após o programa Apollo, mas detém o recorde, até hoje, como o foguete operacional mais poderoso de todos os tempos, capaz de colocar pouco mais de 120 toneladas em órbita baixa ao redor da Terra, e enviar 50 toneladas para a Lua. Ele teve que ser especificamente projetado e construído em sua época para chegar à Lua. O único foguete capaz de destronar o Saturno V pode ser o foguete SLS Sistema de Lançamento Espacial, que terá um desempenho semelhante ou talvez um pouco superior ao Saturno V. Os efeitos da ausência de gravidade. Um período de 539 dias na ausência de gravidade afeta profundamente o ser humano na sua fisiologia, especialmente preocupante ao chegar em um planeta onde ninguém pode ajudá-lo. As naves que podem ser vistas nos filmes, com espaçosas e confortáveis cabines em forma de cilindro, girando para simular a aceleração da gravidade, não existem nos dias de hoje, então os astronautas que forem a Marte sofrerão com a ausência de peso ao longo da missão. Ainda não se sabe precisamente como eles se recuperarão quando chegarem a Marte. Por razões psicológicas, 2 anos e meio é muito tempo. A Terra será vista pela tripulação como um ponto de luz semelhante a uma estrela, durante a maior parte da viagem, e quase imperceptível na noite marciana. A tripulação terá que viver em condição de confinamento permanente, em um pequeno espaço em situação de grande estresse, com a impossibilidade de manter conversas fluidas com entes queridos na Terra, devido ao tempo de viagem do sinal. Lembre-se de que os sinais de rádio viajam na velocidade da luz, que é o limite de velocidade do universo. Ainda assim, mesmo nessa velocidade, as comunicações têm atraso de 8 minutos entre mensagem e mensagem, devido às enormes distâncias que os sinais devem percorrer. Conversar com um ente querido em tempo real de Marte será praticamente impossível. A esses problemas devem ser somados todas as dificuldades técnicas, tecnológicas e operacionais envolvidas em levar uma nave com tripulação humana a um lugar tão remoto. Nenhum ser humano jamais experimentou uma jornada tão grande. Os astronautas passarão meses na ausência de peso, submetidos à radiação do espaço interplanetário. Uma vez em Marte, eles enfrentarão outros desafios muito difíceis de superar, como o fato de ficarem trancados 24 horas por dia, em uma cabine provavelmente igual, ou até menor que a nave que usaram para chegar lá. Embora algumas pessoas entusiastas e otimistas sobre viagens interplanetárias digam que a humanidade já possui a tecnologia e tudo o que é necessário para ir a Marte, a ciência nos diz que ainda não estamos prontos. As dificuldades e desafios que surgem com as viagens interplanetárias ainda são consideráveis e difíceis de superar, mas podemos ter a tecnologia para alcançá-las.
Só precisamos do orçamento e do tempo para planejar bem as coisas. A NASA estimou que com ciência e tecnologia modernas, será possível levar os primeiros humanos a Marte, antes do final deste século. Outros acham que, na realidade, há muito mais a ser feito do que isso, e os mais otimistas acham que isso será alcançado nos próximos anos. O que vocês acham? Você acha que seremos capazes de levar os humanos a Marte muito em breve? Ou ainda temos muitos problemas para resolver? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários deste vídeo. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, e não esqueça de se inscrever e de deixar o seu gostei. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!